Olá pessoal, então vamos continuar aí nosso estudo, né? Falamos já da adquisição de bens, né, da venda do imobilizado com lucro, com prejuízo, a baixa do imobilizado, né? Falamos também da situação lá dos imobilizados, dos bens adquiridos usados, que vai sofrer depreciação, claro, eles vão ficar registrados pelo valor que ele custou e vai sofrer depreciação, né? Mesmo se eles estiverem já totalmente depreciados na empresa anterior, eles vão sofrer depreciação. Né? E qual vai ser o prazo de depreciação? Metade da vida útil ou, né, a vida útil remanescente. Silvio adquiriu um bem que já estava totalmente depreciado na outra empresa. Então não tinha vida útil remanescente. Então quanto tempo você vai depreciar? Metade da vida útil do bem. Certo? Metade da vida útil do bem. Beleza. Pessoal, olha só, né? Existe, né, a legislação, né, a legislação fiscal, ela determina uns prazos para você depreciar, certo? Só que houve uma desvinculação totalmente desses prazos fiscais, que eram prazos fixados por uma instrução normativa da Receita Federal. Existem ainda esses prazos. Esses prazos são os seguintes, né? Por exemplo, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios. Esse prazo seria de 10 anos, certo? De 10 anos. Beleza. Aí nós temos, né, computadores, veículos e computadores, seria de 5 anos. E imóveis, certo? Imóveis seria de 25 anos. Em função disso, dessa vida útil, né, você tem lá as taxas de depreciação, que é 100% dividido pela vida útil. 100 dividido por 5 daria o quê? 20%, 100 dividido por 10, 10%, 100 por 10, 10% e 100 por 25, 4%. Certo? Essas taxas fixadas na legislação. Só que hoje, você só vai utilizar essas taxas se ele não te fornecer de jeito nenhum uma taxa de vida útil. Porque às vezes a questão de fala assim, a taxa da legislação é 10%. Sabendo que a vida útil do bem é de 5 anos, aí você vai fazer a depreciação em função sempre, esqueça essa zoa dessa taxa aí, em função da taxa o quê, Silvio? Em função da vida útil do bem, certo? Em função da vida útil. Agora, se eu não tivesse, Silvio, não tem uma questão que eu não tive como calcular. Aí é bom você saber essas taxas, né? Porque ele pode, antigamente se usava muito aí essa coisa dessas taxas. Aí o que é que acontece, pessoal? Essas taxas, né, que era fixado, prevê lá a legislação, que isso aí era para ser utilizado, né? Se a empresa, essas taxas, se a empresa utilizasse somente um turno, o bem. Né? Se utilizasse um turno, seria essa taxa. Agora, se utilizasse 2 turnos, você iria multiplicar essa taxa por 1,5. Claro, porque o bem deprecia mais. E se você não utilizasse os 3 turnos, você multiplicaria essa taxa por 2. Certo? Isso não tem sido muito objeto de prova. Essa tal dessa depreciação acelerada, certo? Depreciação acelerada em função do uso, né? Em função aí dos turnos que você vai utilizar o bem, certo? Então, né, a gente poderia ter aí taxas diferenciadas aí. Se você usa 2 turnos, é evidente que o bem vai ser mais depreciado. Se usa 3 turnos, também, né? Então, pessoal, olha só, nossa primeira parte de depreciação é essa aí, né? Nós falamos, isso que é importante se saber, qual é o valor que você leva lá como custo do bem, né? Se você adquiriu esse imobilizado à vista, ele vai ficar registrado a prazo, pelo valor correspondente ao bem à vista, e saber aqueles conceitos, né? Os métodos de depreciação, saber qual é o valor depreciável vai ser quem? O valor de aquisição, ou um outro valor que pode substituir esse valor de aquisição, menos o valor residual. O valor residual é o quê? O valor que a gente estima vender o bem após lá o término, né, da vida útil do bem. É isso que é valor residual. Certo? Não pode confundir com o valor contábil, que é o valor de aquisição menos a depreciação acumulada. Esse valor contábil é importantíssimo, porque se você vender o bem, é em função desse valor contábil que você vai calcular se houve lucro ou se houve prejuízo. Certo? As formas de depreciação, é obrigatório o método linear? Não, né? Se tiver um outro método que reflita o melhor padrão de consumo, a gente utiliza aquele outro método, certo? Silvio, se começar a utilizar, né, se começar a depreciar um bem de uma forma, tem que levar daquele jeito até o final da vida útil do bem? Não, é como eu estou te dizendo, a depreciação ela deve refletir o melhor padrão de consumo do bem. Se
Se você em determinada situação, você percebeu que existe um outro método que reflita melhor esse padrão de consumo, você vai, né, e parte para o outro método, certo? Então, beleza, a gente vai, né, agora mostrar aqui rapidão aí o texto, né, que a gente gosta de fazer aí para você consolidar aí essas informações e logo estaremos aí resolvendo questões aí desse tópico. Imobilizado, né, depreciação, amortização e exaustão, de acordo com o artigo 179, 4 da Lei das SA, são classificados no imobilizado. Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos, nós falamos, destinado à manutenção, destinado ao uso, né, ou da companhia da empresa, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desse bem. Exemplo, móveis e utensílios, imóveis, máquinas, equipamentos, veículos. Resumindo, para que um bem seja classificado como imobilizado, deve cumprir 4 características simultaneamente. Ter vida útil maior do que um ano, não destinar à venda, possuir existência física e ser utilizado nas atividades normais da empresa, ou seja, estar em uso. Depreciação. Segundo o disposto no parágrafo 2 do artigo 183, esse artigo 183 é que trata dos critérios de avaliação do ativo, nós vamos estudar ele aí com detalhe da Lei 6.404, parágrafo 2º, a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado e intangível será registrado periodicamente nas contas do imobilizado e intangível. Depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que tem por objetos bem físicos sujeito a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. É o que nós vimos aí. Se for intangível, amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos de propriedade industrial, ou exaustão, quando corresponder à perda do valor decorrente de sua exploração de direitos cujos objetos sejam recursos minerais ou florestais ou bens aplicados nessa exploração. Depreciação representa a diminuição do valor dos bens corpóreos que integram o ativo imobilizado em decorrência de desgaste ou perda de utilidade pelo uso, ação da natureza ou obsolescência tecnológica. A depreciação pode também ser considerada como uma parcela que se retira do lucro, com o fim específico de formar uma provisão que permita substituir o bem depreciado, sem a necessidade de recorrer de capitais de terceiros. Retira-se do lucro anualmente uma parcela igual a 10% ou 20% do valor do bem. Como se trata de uma despesa que não implica a saída de recursos financeiros, o valor do prejuízo ficará dentro da empresa, formando uma provisão até que atinja o valor contábil do bem. Silvio, eu não entendi isso aí não. Vamos supor que você tem um lucro de uma empresa, que o lucro de uma empresa foi 100 mil, certo? E você tem um bem lá, e o seu bem, ele tem um valor de 20 mil e tenha uma vida útil de 4 anos. Então você vai depreciar anualmente, 20 dividido por 4, é para você depreciar quanto? 5 mil. Se você não tiver a despesa com depreciação, esse lucro final aqui, imagine isso, esqueça a tributação, isso aqui você iria distribuir 100 mil. Se você tiver aquela despesa com depreciação, 5 mil, você só vai distribuir do lucro quanto? 95. Então é por isso que a depreciação ela funciona como uma retenção. A empresa ela vai retendo parte de um lucro, como se ela fosse juntando aquele dinheiro para quando terminar a vida útil do bem, ela já ter capitalizado o suficiente para conseguir adquirir um bem, certo? Essa que é a lógica aí da depreciação. Então, no primeiro ano, 5 mil, no segundo ano, 5 mil do lucro, no terceiro ano, 5 mil, no quarto ano, 5 mil, juntou os 20 mil necessários, né? Ou seja, ela não distribuiu aquele valor. Definições: vida útil estimada é o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo, ou o número de unidades de produção que a entidade espera obter pela utilização do ativo, né? É o período de tempo que ela espera utilizar o ativo, vida útil para ela. Ou então, número de unidades, né? Se um bem vai produzir 50 mil unidades, é aquela vida útil dele, né? Vai 50 mil. Se produzir 30 mil, a gente vai depreciar em função daquilo ali. Valor contábil: o valor contábil de um bem depreciado corresponde à diferença entre o seu custo de aquisição e a depreciação acumulada. Valor contábil também chamado de valor contábil líquido. O valor residual é o valor estimado que a entidade obteria com a venda desse ativo após deduzir as despesas estimadas de venda no final de sua vida útil estimada. Dessa forma, consiste no valor que a empresa estima obter caso vendesse o item imobilizado depois de encerrar sua vida útil. O valor depreciável é o valor do ativo imobilizado sujeito à depreciação. O valor depreciável é o quê? É a base de cálculo da depreciação, né? Caso um valor residual seja estabelecido pela empresa, o valor depreciável corresponde ao custo de aquisição do imobilizado deduzido aí desse valor residual. Taxa de depreciação vai ser essa percentual mensal ou anual aplicado sobre o valor depreciável do bem, que varia de acordo com a vida útil. Ativos de natureza permanente não sujeitos aí à depreciação.
não é admitido. Para que você deprecie o bem, ele tem que ter uma perda de valor com o uso, ação da natureza ou obsolescência. Tem bens que não acontece essa perda de valor. Por exemplo, um terreno, por isso que terreno não é depreciável. Uma obra de arte não tem diminuição de valor, né? Então não é admitido o registro da cota em relação a terrenos, salvo em relação às benfeitorias e construções. Então, quer dizer, muitas vezes ele me dá lá um imóvel. Então, se ele me dá um imóvel e diz que a parte, tantos por cento corresponde a terreno e tantos por cento corresponde à parte lá da parte física lá do imóvel, né, aquilo ali a gente pode, né, no caso a gente vai segregar o que é terreno da outra parte para que a gente faça depreciação e não deprecie o que? O terreno, certo? Prédios ou construções não alugados e nem utilizados na produção de bens ou serviços. Então, se um prédio ele não tiver alugado e não estiver, né, utilizando por bens e serviços, também não é, né, para você depreciar. Como assim, Silvio? Vamos supor que vocês têm um prédio. E esse prédio, olha só, ele esteja usando. Se ele esteja usando esse prédio, isso aqui vai estar onde? No imobilizado e vai ser o quê? E vai ser depreciado. Agora, eu tenho um prédio e ele não está em uso. Se ele não está em uso, ele não vai estar no imobilizado. Ele vai estar onde? Ó, prédio não em uso. Ele vai estar onde? Ele vai estar, possivelmente, né, lá no investimento. Certo? Aí ele pode estar alugado ou pode estar não alugado. Quer dizer, se ele não está usando, não está alugado, ele só está querendo valorização de dinheiro, ele não está alugado. Então não é permitida a depreciação. E nesse caso aqui, se ele não estiver em uso, né, ele está lá em investimento, ele estiver alugado, aí a legislação permite que seja depreciado. Né? Bens que aumentam de valor com o tempo, como antiguidades e obras de arte. Bens para os quais sejam registrados cota de amortização ou de exaustão. Claro, se você vai ter cota de exaustão ou de amortização, você não vai depreciar, né? Base de cálculo. A base de cálculo da depreciação de um bem corresponde ao custo de aquisição, incluindo os gastos necessários à colocação do bem em funcionamento e acréscimos posteriores. Início da depreciação é contado não em função da data de aquisição, e sim a partir do mês em que o bem for instalado, for posto em funcionamento ou em condições de produzir, independentemente do dia do mês que foi adquirido. Cálculo da depreciação. A depreciação é calculada mensalmente para cada item registrado no ativo imobilizado, ou para os itens que compõem uma mesma unidade geradora de benefício. Mensalmente aí, né, a depreciação ela pode ser registrada mensalmente ou anualmente. O cálculo da depreciação depende basicamente da vida útil estimada do bem. O início ocorre no bem que o bem foi instalado ou encontra-se pronto para operação. Independente do dia em que o bem atingiu, a depreciação é calculada para todo o mês. Não existe aquela fração mensal, se foi lá, né, começou no dia 10, começou no dia 20, é para você colocar todo aquele mês ali na depreciação. Método de depreciação, cotas constantes, é o que é chamado aí de linear, é o método mais adotado pelas empresas em geral, consiste na divisão do valor depreciável do bem pela vida útil, né? Então, se eu tenho lá 240 mil por 4 anos, eu faço essa divisão e sei que é 60 mil ao ano. Se eu quiser saber ao mês, eu divido por 12. Eu acho a taxa mensal aí de depreciação. Essas taxas foram as taxas que eu te falei, né? Edifícios, 25 anos, 4%, equipamentos, 10 anos, 10%, essa figura aí. Mas você só vai utilizar isso aí se você não tiver a vida útil do bem. Essas taxas são taxas fiscais e hoje a contabilidade ela se separou totalmente, né, desses aspectos legais. Né? Então a gente tem que fazer de acordo com a vida útil. Você só vai usar isso aí se não tiver outra forma. Método da soma dos dígitos. Esse método consiste na divisão entre o número, né, do ano da vida útil estimada, numerador, e a soma dos dígitos dos anos que compõem a vida útil do bem. Então, ele vai diminuindo lá, né, ou aumentando. Né? Então, 240, se o valor depreciável em 4 anos, a gente vai pegar aqui 1 mais 2 mais 3 mais 4. Né? 6, 10. 10. Então, o denominador vai ser 10. Né? Então, o primeiro ano, se for crescente, 1 décimo, 2 décimo, 3 décimo, 4 décimo. E se for decrescente, o contrário. Isso vai ser a taxa multiplicado por quem? Pelo valor depreciável. Aí, ó, 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, que é o denominador, vezes 240. Conforme demonstrado no exemplo, a despesa de depreciação diminui ao longo da vida útil do bem. Em contrapartida, normalmente as despesas de manutenção do bem aumentam ao longo de sua vida útil,
sendo, portanto, compensadas aí pela essa redução da taxa de depreciação. Esse método de unidades produzidas, essa aqui reflete o melhor padrão de consumo mesmo, né? Baseado em informações do fabricante do bem ou de setor interno competente, a empresa estima a capacidade máxima de unidades que determinado bem pode produzir durante sua vida útil. Nesse método, à medida que as unidades foram produzidas, calcula-se a depreciação, conforme as duas formas apresentadas a seguir. Valor depreciável, 1 milhão. Quantidade total de unidades a ser produzida, 500 mil. Quantidade produzida no primeiro ano, 5 mil. Então, qual é que vai ser a taxa no primeiro ano? 50 mil. 50 mil dividido por quanto? Por 500 mil. Então, a taxa vai ser 10%. Se eu quero calcular, eu vou pegar 1.000, 1 milhão, multiplicar por 10%, eu vou achar quanto? Eu vou achar 100 mil. Né? 100 mil aí, 10%, eu vou achar 100 mil no primeiro ano. E assim sucessivamente. Esse método reflete. Pessoal, né, o que é que acontece? A depreciação, né, ela não vai cessar. Você começou a depreciar, ela não vai parar se o bem ele ficar ocioso, certo? Ela não vai parar porque o bem ficou ocioso, não. Se isso só vai acontecer, você não ter cota de depreciação igual a zero, se o método foi esse método das unidades produzidas. Porque se você não produziu nada naquele ano, aí você não vai ter depreciação. Certo? Qualquer outro método, se o bem ficou ocioso, ele vai ter taxas de depreciação. Agora, esse aqui, o método das unidades produzidas, é lógico. Se você não produziu nada, como é que você vai depreciar? Correto? Então, esse aqui, você pode sim ter taxas após o momento inicial, você pode ter taxas de depreciação, você pode ter valores de depreciação igual a zero. Né? Taxa igual a zero, os outros não. Perfeito. Depreciação acelerada, a gente já viu um turno de 8 horas multiplica por 1,5, 2, né? Quanto maior aí a quantidade de turnos de que o bem é utilizado, menor, né, será a sua vida estimada e maior deve ser a cota de depreciação, né? Trabalhou os 2 turnos, vai multiplicar aí por 2. Contabilização da depreciação, ao depreciarmos um bem do ativo não circulante, por um lado, debitamos uma conta de despesa, né? Esse é o lançamento, débito de despesa e crédito de quem? De depreciação acumulada. Débito de despesa com depreciação e encargos com depreciação. Por outro lado, geramos também uma conta retificadora do ativo que chamamos de depreciação acumulada, que será acreditada. A conta de despesa e depreciação poderá receber débitos mensais com aplicação de taxa anual dividido por 12 até o final do exercício, quando então será encerrada junto com as outras contas, ou então taxa anual mesmo. A conta de depreciação acumulada irá acumular o valor das despesas e depreciação, desde a época em que o bem foi posto em condições de uso, até a época em que ele for alienado ou baixado, ou até que o seu valor contábil seja nulo, 100% depreciado, né? Ele vai acumular. A empresa 12 de julho adquiriu um caminhão por 40 mil, sabendo que a taxa de depreciação anual é igual a 20%. Teremos, né? Vai depreciar apenas o mês de julho, né? Em 2009 até dezembro. Julho de 2009 até dezembro. Então, nesse caso, adquiriu o caminhão por 40 mil. O valor de aquisição seria o valor, né, depreciável, 40 mil. Né? Ele disse a taxa de depreciação igual a 20% anual. Pessoal, então a depreciação anual seria 20% de 40 mil. Mas isso é anual, mas ele só quer 6 meses, ele só quer de julho a dezembro. De 12 meses ele só quer 6. Então isso aqui daria 8 mil, né? 8 mil metade seria 4 mil, seria a depreciação naquele período lá de 2009. Se fosse 2010, seria todo o valor, né? Seria a depreciação cheia. Em 2010 seria 8 mil, o valor cheio, né? 8 mil. E conforme você vai vendo aí, a depreciação acumulada, ela vai fazendo o quê? Ela vai aumentando, né? Perfeito. O registro da depreciação envolve geral 2 contas contábeis, despesa e depreciação, né? E a depreciação aí acumulada, depreciação de bens adquiridos usados, a gente viu que vai ser a metade do prazo da vida útil do bem adquirido novo, ou então o restante do prazo da vida útil do bem. Né? Desses aí, vai ser o quê? O maior dentre esses 2 prazos. O maior entre esses 2 prazos aí. Resultado na venda do imobilizado, aí a gente já fez aí esse lançamento, né? Vendeu por 30, aí a gente dá baixa, né? E reconhece o lucro aí. Teve, né? Você pega o valor da venda menos o valor contábil, a gente tem um resultado na venda do imobilizado. Vamos lá, né? Vamos treinar aí umas questões. Vamos lá nesse negócio aí. 2017, né? O pessoal fala, Silvio,
tem diferença do curso anterior? Claro que tem diferença. Nesse curso aí a gente está resolvendo várias questões aí atualizadas, várias questões de 2017, vamos resolver várias questões de 2018, né? Então um curso aí, uns cascos aí para ajudar você na aprovação, né? Em relação à depreciação de bens e aos respectivos métodos e cálculos de cota, assinale a alternativa correta. A cota de depreciação é o valor resultante da aplicação da taxa sobre o valor correspondente ao custo de aquisição do bem. Falso, né? É o valor da aplicação da taxa sobre o valor que é depreciável. E muitas vezes não é o valor de aquisição, né? Tem o valor residual ou outras situações ainda, né? Então não é taxa vezes o valor de aquisição, portanto, falso aí. A aplicação do método de depreciação, denominado soma dos dígitos dos anos, resulta em cotas crescentes ou decrescentes de depreciação. Isso é o que? Isso é verdadeiro. A aplicação do método de depreciação, denominada soma dos dígitos, soma dos algarismos, soma dos dígitos, né, vai resultar ou cotas de depreciação crescentes, se for soma dos dígitos crescente, ou então cotas decrescentes, verdadeiro. O método de depreciação escolhido deve ser utilizado durante toda a vida útil do ativo, a fim de que seja mantida a uniformidade. Eu falei que o método deve refletir o padrão de consumo do bem. Se você percebeu que tem outro método que vai refletir melhor, a gente vai alterar esse método de depreciação. O cálculo das cotas de depreciação e a respectiva contabilização devem ter como referência o mês em que o bem tenha sido incorporado ao ativo da entidade. Falso. A partir do momento que os bens está na condição, esteja na condição pretendida pela administração, né? Se você adquiriu, mas está dependendo de determinadas instalação, testes, tudo, a partir do momento que estiver na condição de uso é que começa a depreciar. Na condição de uso, não precisa estar usando, esteja em condição de uso. Se a depreciação acumulada alcançar 100% do valor depreciável, as cotas deverão continuar a ser calculadas desde que o bem ainda não esteja em uso pela entidade. Se alcançou 100%, é uma das situações que você vai cessar aí a depreciação, né? Portanto, falso. Questão 2. No que se refere à contabilização da baixa de bens do ativo não circulante, o lançamento contábil composto por um débito na conta de depreciação e um crédito na conta de depreciação acumulada é representativo da apuração do valor contábil por ocasião da venda dos bens do ativo não circulante. Pessoal, a gente pega e faz, né, esse lançamento, conforme eu te disse aqui o tempo todo, você pega aí, vendeu o bem, a gente fez daquele jeito, né? Se eu tenho um bem lá, eu peguei, ó, o bem, ele está com valor de 100 mil, tenha uma depreciação acumulada de 70 mil, portanto o valor contábil dele é quanto? É 30 mil. E eu vendi esse bem por 50 mil. Eu te falei o lançamento, olha, esse lançamento aqui é um lançamento prático. Você pega, faz débito do valor da venda, débito de caixa pelo valor correspondente ao valor da venda, débito de 50 mil, débito da depreciação acumulada, né? De quanto foi 70 mil, crédito do bem, de quanto? De 100 mil, e crédito de lucro na venda do imobilizado, de quanto? De 20 mil. Beleza, esse é o lançamento mesmo da venda do imobilizado. Mas na lógica, pessoal, você tem esse bem aqui, ó, você tem esse bem, e esse bem tem um valor de 100 mil, tem uma depreciação acumulada aqui, e ela tem um valor de quanto? De 70 mil. Então, quando você vai vender, na realidade, você pega e faz um lançamento. Eu te falei que você faz um lançamento, né, debitando quem? A depreciação. Debitei depreciação em 70 mil e vou creditar o bem aqui nesses 70 mil. Lançamento 1. Quando eu fiz isso aqui, eu apurei o valor contábil do bem. O valor contábil do bem foi quanto? Foi 30 mil. Né? O valor contábil desse bem é 30 mil. E aí pego e vou dar baixa. Peguei agora, vendi. Ele tá, quando eu faço isso, eu apurei o valor contábil do bem. E aí eu vou vender ele por 50 mil, né? Quando eu vou vender por 50 mil, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar, ó, registrar aqui caixa, e vai entrar aqui quanto? 50 mil, certo? Vou dar baixa nesse bem, ó, dar baixa nesse bem aqui agora é lançamento 2. Dá baixa nesse bem aqui, beleza, né? E eu vou ter o lucro na venda do imobilizado. O lucro na venda do imobilizado de quanto? De 20 mil, certo?
Ou seja, eu apurei o custo do imobilizado e depois vendi o imobilizado. Eu apurei o valor contábil dele, que era 30 mil, e vendi ele por 50. Então, depois que eu peguei aqui, ó, vendi por 50, eu fiz esse lançamento. Vendi por 50, 30 foi o valor contábil e 20 foi lucro. Então, na realidade, se você for ver, eu fiz ali dois lançamentos, né? Primeiro aqui foi apurando o valor contábil do bem, que eu debitei a depreciação acumulada e creditei quem? E creditei o bem. De quanto, Silvio? De 70 mil. E depois, no lançamento 2, eu peguei e vendi, já apurei o valor contábil, aí o que foi que eu fiz? Eu peguei, debitei lá o caixa, debitei o caixa enquanto em 50 mil e fiz o quê? Creditei o bem em 30 mil e creditei lucro na venda do imobilizado de quanto? De 20 mil. Aconteceram esses dois fatos, né? Eu peguei, foi aquela primeira coisa, eu debitei aqui, ó, depreciação acumulada, creditei o bem. Naquele momento eu achei o valor contábil do bem. Então, esse lançamento aqui que a gente faz, a gente apura o valor contábil do bem. Esse lançamento aqui foi o da venda do bem, já lá pelo valor contábil. Agora, se você juntar esses dois lançamentos, junte aqui, junte comigo, ó, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter caixa de 50 mil. Tá lá, ó, débito de caixa de 50 mil. Eu vou ter débito de depreciação acumulada de quanto? De 70 mil, certo? Eu vou ter crédito do bem de 70 mil com crédito do bem de 30 mil. Eu somei crédito do bem de quanto? De 100 mil. E eu vou ter lucro na venda do imobilizado, Então, esse lançamento que eu estou fazendo aqui é como se eu tivesse o quê? Aglutinando, ó, aglutinei esses dois lançamentos, juntei eles, né? Aquele primeiro lançamento eu estou apurando o valor contábil do bem. Eu estou apurando. Quando eu peguei aqui e fiz isso aqui, eu apurei, ó. Eu tinha essa situação aqui. Eu tinha essa situação, o bem estava com valor de 100 mil e tinha essa depreciação de 30. Aí o que foi que eu fiz? Eu debitei a depreciação, ó. Dei fim na depreciação e, né, para apurar o valor contábil do bem, certo? E depois eu peguei, estava agora com valor contábil de 30, vendi por 50, tive lucro de 20. Certo? Esses dois lançamentos juntos dá isso aqui, certo? Beleza, então vamos lá nas alternativas. Ele me fala aí, voltando, ele fala aí, no que se refere à contabilização da baixa de bens do ativo não circulante, o lançamento contábil composto por um débito na conta de depreciação, e um crédito na conta de depreciação acumulada, certo? É representativo da apuração do valor contábil por ocasião da venda do bem. Não, isso aqui, pessoal, esse débito de despesa com depreciação e crédito de depreciação acumulada, isso aqui é o reconhecimento da despesa com depreciação. Débito, um lançamento de débito em depreciação acumulada e por um crédito na conta veículo é representativo da efetiva baixa do referido bem por ocasião de sua venda. Olha só, débito de depreciação acumulada e crédito de veículo. Débito de depreciação acumulada e crédito de bem, esse aqui foi o que nós vimos, esse aqui que é o quê? Que é a apuração do valor contábil, esse é a apuração do valor contábil. Eu debito, né, a depreciação, matei a depreciação e jogo aquele saldo da depreciação lá para a conta de veículo. Aí o veículo vai ficar diminuído da depreciação. Então ali naquele momento eu apurei o valor contábil do bem. Portanto, falso. Foi o que nós vimos lá naquele lançamento. Certo? Debitei a despesa de depreciação e creditei veículo. Débito de caixa e banco e por um crédito na conta de depreciação acumulada é representativo da apuração do ganho da perda na venda dos bens imobilizados. Falso, né? O débito em caixa e banco e crédito na conta de depreciação tem nada a ver isso aqui. Ganhos ou perda de capital, débito de ganhos ou perda de capital e por um crédito na conta de caixa ou banco é representativo da apuração de ganhos ou perda na venda de bens, né, do ativo não circulante. Ganhos ou perda de capital, débito de ganhos ou perda de capital e crédito, débito, perdas, no caso seria perdas, ganho não poderia debitar. Perdas de capital e crédito na conta caixa. É representativo da apuração do ganho. Nada, né? Nada a ver. Apuração do ganho, não. Se eu vendi, eu debitaria a caixa, creditaria o custo do bem,
o valor contábil do bem e o resto seria lucro, a diferença, né? Débito de depreciação acumulada e por um crédito na conta veículo é representativo da apuração do valor contábil do referido bem por ocasião da venda. Débito de depreciação acumulada e por um crédito na conta do bem. Lembra lá que eu te falei? Foi justamente isso, ó. Débito na conta da depreciação acumulada, debitamos aqui a depreciação acumulada e creditamos o bem. Quando você faz isso aqui, você está fazendo o quê? Apurando o valor contábil do bem, certo? Débito na conta de depreciação acumulada e crédito do bem, você está apurando o valor contábil do bem. E é o que ele diz aí. Débito na conta de depreciação acumulada e crédito na conta de veículo é representativo da apuração do valor contábil por ocasião da venda. Perfeito. Questão boa aí. Questão 3. O valor depreciável de um ativo deve ser apropriado de forma sistemática ao longo de sua vida útil estimada. Com base na depreciação em baixa de bens, assinale a alternativa correta. A depreciação é reconhecida mesmo que o valor do custo do ativo exceda o seu valor contábil, desde que o valor residual do ativo não exceda o valor contábil. A reparação e manutenção não evita a necessidade de depreciá-lo. Isso aí a gente vai falar de manutenção na próxima aula, certo? Mas a depreciação é reconhecida mesmo que o valor do custo do ativo exceda o seu valor contábil, né? Olha só, desde que o valor residual do ativo não exceda o seu valor contábil. Pessoal, né? Vamos olhar as outras que isso aqui ficou um pouquinho truncado. A depreciação de um ativo deve cessar na data em que o ativo é classificado como mantido para venda. Mantido para venda ou ainda na data em que o ativo é baixado. O que ocorrer primeiro? Terrenos e edifícios são ativos não separáveis. Para depreciar, são separáveis, né? São separáveis, você separa ali. O valor contábil de um item do ativo imobilizado deve ser baixado por ocasião de sua alienação ou quando não há expectativa de benefício econômico futuro com a sua utilização ou alienação. Isso aqui é verdadeiro. O valor contábil de um item do ativo imobilizado deve ser baixado por ocasião de sua venda, ou então quando ele não vai, é provável que ele não vai gerar mais benefícios. Os ganhos ou perdas decorrentes da baixa de um item do ativo imobilizado deve ser determinado pela diferença entre o valor líquido de vendas e o valor contábil, né? Portanto, falso aí também. Alternativa correta, a letra D. Vamos voltar lá para a letra A, que estava naquela redação complicada. A depreciação é reconhecida mesmo que o custo do ativo exceda o seu valor contábil, né? Olha só, ele está dizendo que o custo lá do ativo, vamos supor que é 100 mil, exceda o valor contábil. Ele está com um valor contábil de 30 mil. Né? Valor contábil líquido. Certo? Beleza, né? Desde que o valor residual do ativo não exceda o seu valor contábil. Não tem nada a ver, né? A reparação e a manutenção de um ativo não evitam a necessidade de depreciá-lo, né? E isso aqui está correto, essa parte final está correta, mas isso aqui que não tem nada a ver, certo? A gente vai ver isso aí, também comentar essa parte desses comparativos de valor residual e CD valor contábil aí na próxima aula, certo? Portanto, alternativa aí, letra D de dado. E aí, pessoal, a gente finaliza aí nosso terceiro bloco e no próximo bloco a gente continua aí resolvendo questões. Até já.